Meu Deus, isso é meu tamanho, Jesus Cristo. Calma, não precisa, né? Não precisa interromper. Vocês acham que essa luz está boa, Fernando? Tá ótimo. Tá bom. Ô, Ricardo, só entre nós, né? Depois eu precisaria falar contigo, tá? Quando der um tempo, liga para mim. Apareceu um negócio aqui. Ok, tudo bem. Obrigado. Recorded. Continua? Você pode me ligar mais tarde? Nossa, você pode. Tá bugando para mim. Se eu coloco o fundo. Olá, Wagner, Edson, Márcio, tudo bem? Tudo bem, Celso? Como é que você está? Eu estou ótimo, e vocês? Maravilha, Celso, maravilha. Então, tá Bom, acho que já pode começar, Midori? Acho que todo mundo já entrou. Maravilha. Bom, gente, boa tarde a todos. Estou aberto aqui a Comissão de Gestão Empresarial, né? Eu, o Wagner e o Ricardo. Nós saudamos aí a presença de todos, né? Temos duas palestras super interessantes hoje, né? Acho que vale a pena, sem dúvida nenhuma, nesse retorno, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque ainda temos todos com muitas dúvidas aqui presentes, né? Então, acho que são esses dois temas que vão esclarecer para nós o que fazer, né? Acho que essa é a ideia principal. Gente, só ia pedir uma gentileza, só para colocar no mudo o microfone para evitar o eco, por favor, gente, né? Por favor, quem puder, coloque no mudo, né? Para a gente evitar o famoso eco, né? No microfone. Bom, dando aqui a palavra para o Wagner e para o Ricardo logo em seguida. Wagner, por favor. Eu sei que já tivesse falado. Mas tudo bem. Bom, bem-vindo, Maria Beatriz e Sandria. Vocês começam com o tema home office, saúde mental e produtividade, né? Esse saúde mental, realmente, a gente vê pessoas avaliadas aqui. Mas, de todo jeito, vamos ver o que a gente consegue aprender hoje para lidar com tudo isso. O tema seguinte também é relativo como chama, ao término da pandemia, né? Como que a gente vai trabalhar nessa sequência. Então, por favor, né? Ana Paula e Victor, estamos ansiosos para ouvi-los. E vamos lá. Muito obrigado. Por favor. Obrigado, aqui é o Ricardo. Só uma mensagem a todos. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos. Agradeço a participação, né, as exposições que serão feitas. E só dizer que vocês são muito bem acolhidos aqui, na nossa reunião mensal. Então, é um grande prazer revê-los aqui e espero que todos aproveitem aí as palestras que serão proferidas aí. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Maravilha, Ricardo, Wagner. Vamos dar aqui a continuidade, né? Bom, alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar algum assunto em relação à nossa comissão, né, do mês passado e esse mês, esse tempo que tivemos? Alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum esclarecimento? Esse é o momento. Inclusive, se alguém... peço desculpas, né? Hoje a lista está realmente extensa, né? Isso é muito bom. Nós estamos contando aí com aproximadamente 170 inscritos e 90 presentes, né? Acho que seria bem grande, né? Hoje a participação do pessoal aqui presente, né? Se alguém tiver alguma coisa para falar, por favor, esse é o momento. Inclusive, a gente está dando aberturas, né? Porque, como infelizmente a gente não está tendo aqueles almoços mensais na Câmara, de se apresentar, se tiver algum membro novo e gostaria de apresentar, inclusive, só a empresa, né? Acho que vale a pena a gente, né, conhecer todos os novos integrantes e membros. Alguém gostaria de se apresentar? Pode abrir o microfone, gente. Bom,
Vamos dar continuidade, então, se alguém quiser se manifestar, o microfone é só abrir, né, e a gente dá a palavra, sem problema algum. Bom, nós estamos com essas duas palestras, né, Wagner? Se ninguém tiver mais nada a falar, a gente vai dar início a elas, né? São temas super interessantes, como a gente disse, justamente porque envolve essa questão do retorno, né? Como é que as empresas vão lidar com isso? Vai misturar, vai fazer uma forma híbrida, né? E o contrato de trabalho a partir de agora, né? Então, são todos os temas relacionados a esses retornos, né? Então, são dois temas que vale a pena para todo o público aqui presente. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira falar? Bom, aqui, né, a gente também não está trocando cartões, por óbvio, né? O famoso, a troca de cartão de visita, um costume tão importante na comunidade japonesa nipônica, né? Então, como é que a gente está fazendo? Quem quiser, não é obrigatório, coloque o LinkedIn aqui no chat, tudo bem? Seu LinkedIn. E a pessoa cadastra você lá no seu LinkedIn para trocar qualquer ideia, qualquer informação que vocês têm. Não se preocupem em anotar o PowerPoint, tá? Essas duas apresentações, elas serão gravadas e disponibilizadas a todos amanhã, certo, Rubens San? Rubens, está me ouvindo? Doutor Fernando, boa tarde, certo? Correto. Maravilha, maravilha. Obrigado. Então, nós teremos disponível, vamos dar disponibilidade dessas duas apresentações, né, amanhã no site da Câmara. Rubens, você pode colocar, por gentileza, no chat o link do site da Câmara, né? Porque tem sim, pois não. Né? Ok. Por gentileza, né? Por gentileza. Legal? Bom, como é que a gente combinou aqui, né, gente? A gente estava conversando previamente. Dando início às palestras, tanto o tema 1 como o tema 2, as perguntas do público, né, de vocês, podem ser feitas ao final. Então, se vocês têm alguma dúvida que gostaria de tirar com o palestrante, por favor, né, guarde ela, né, guarde essa dúvida e pergunte ao final das duas palestras. Tudo bem, gente? Vamos combinar assim, só para manter uma boa organização. Legal? Bom, gente, eu vou dar o start então, se ninguém tem mais nada a falar, né? Eu acho que vale a pena a gente começar então. Tudo bem? Então, vamos lá. Maria Beatriz, né, e também a Sandra, ambas doutoras da Gaia, advogados. A palavra é de vocês. Vocês podem colocar já a apresentação ao público. Perfeito, obrigada. Bom, boa tarde a todos. Vou começar aqui a compartilhar a nossa apresentação. Todos estão aqui só processando. Acho que abriu aqui a tela grande para todo mundo, certo? Certo. Bom, pessoal, deixa aqui a gente fazer o contexto, né, do motivo dessa palestra. Eu sou Maria Beatriz, a minha especialidade é em Direito do Trabalho, então esse período da pandemia foi realmente um período bem desafiador, especialmente para quem atua, né, na área trabalhista. E a Sandra, ela é coordenadora da área de contencioso tributário do escritório, mas a Sandra também é psicanalista. E quando nós estruturamos essa palestra, foi para trazer não só a visão jurídica das questões que nós enfrentamos, especialmente durante a pandemia, mas também as questões relacionadas à saúde mental. E isso aconteceu até numa experiência de dentro de casa, porque desde o início da pandemia, a Sandra, com a especialidade dela em psicanálise, estruturou encontros no escritório, através, né, especialmente do Zoom, para que a gente discutisse temas de apoio para esse momento, né, que ninguém imaginava talvez que fosse durar tanto tempo. E isso foi se fortificando. Até hoje nós temos encontros semanais com as discussões de temas que, com a coordenação dela, ela vai trazendo. E então, isso está completamente casado, né, com a questão do direito do trabalho. Então, hoje, a nossa proposta é discutir, sim, a base legal, e aí depois, se vocês precisarem de um aprofundamento maior, a gente vai ter uns minutinhos para a gente conseguir discutir isso no final da palestra, mas aqui é um bate-papo, um pouco da nossa experiência com esse viés, né, Sandra? Se você quiser se apresentar e acrescentar algo, também fica à disposição. Não, isso mesmo, Bia, pode continuar. Obrigada pela apresentação. Então, aqui, para a gente ser objetivo, né, o que é muito importante aí de respaldo jurídico para a gente começar essa discussão?
A gente precisa entender que, tecnicamente, o conceito de teletrabalho não é o mesmo conceito de home office. O teletrabalho está, sim, na nossa legislação. Com a reforma trabalhista, foi colocado um artigo na CLT que regulamentou o teletrabalho. E o que é o teletrabalho, que é uma forma regulamentada na CLT? O teletrabalho, ele é o tipo de trabalho em que o profissional trabalha completamente à distância, usando meios informatizados de comunicação e de rotina de trabalho. Esse profissional não tem um controle de jornada efetivo, não há nenhum tipo de exigência da forma, do horário que ele começa a jornada, do horário que ele termina a jornada, e tudo isso tem que ser expresso por um contrato de trabalho por escrito. A lei ela é mais formal para a questão do teletrabalhador. Então, o ponto principal é isso. Quando se imaginou, quando se regulamentou o teletrabalhador lá em 2017, com a reforma trabalhista, era isso que se tinha em mente. Então, esse profissional ele não teria a jornada de trabalho controlada. Naturalmente, se ele tivesse uma jornada passível de controle... Só um minutinho, gente, por favor. Eu peço desculpa porque, enfim, estou aqui em casa e hoje, excepcionalmente, sozinha com um dos filhos, porque o outro teve que ir ao laboratório fazer um teste para a Covid. Mas, enfim, estamos todos bem, mas eu estou aqui nessa... Não quis adiar a minha participação, mas só peço um pouquinho de paciência, porque até chegar aqui com ajuda, a gente vai tocando com um dos meus filhos. Só um minutinho. Então, nesse sentido, o teletrabalhador, na história da legislação, ele não teria esse controle de jornada, mas, naturalmente, se ele fosse passível esse tipo de controle, como, por exemplo, se exigir o horário que ele entra no sistema, o horário que ele sai no sistema, que ele atenda uma reunião de manhã, que ele tenda uma reunião à tarde, que a rotina dele seja passível de controle, mesmo a lei dizendo que ele não tem uma necessidade inicial de controle, não significa que numa ação trabalhista ele não possa questionar as horas extras. Porque se ele comprova que no dia a dia ele estava sujeito a este controle, ele vai ter direito às horas extras. Mas isso era aquilo que o legislador pensou em 2017. E lá naquela época, o que a gente tinha? A gente tinha algumas empresas com políticas de home office. E o que essas empresas faziam? Por liberalidade, se escolhiam que parte de um departamento, por determinado nível, por tipo de atividade, alguns profissionais não precisariam desenvolver a atividade dentro da empresa. Então, 1 ou 2 vezes por semana, aquele profissional poderia trabalhar de um outro lugar. E isso era feito através de uma política. Né? Não era a figura do teletrabalhador, porque, veja, o que muda aqui é a origem da necessidade de trabalho. O teletrabalhador, ele vai comparecer nas dependências da empresa por exceção. E a pessoa que praticava o home office por exceção. Ele estava na empresa e, de vez em quando, poderia não estar. E, geralmente, estava muito vinculado aos cargos de confiança, que eram profissionais que já não tinham controle de jornada, marcação de ponto, nenhuma dessas exigências legais. Então, quando a gente coloca aqui, olha, nessa planilha, o que a gente está demonstrando? Então, o home office, ele não tem a regulamentação legal. O que temos hoje na legislação trabalhista é o teletrabalho. Então, veja, o teletrabalhador, ele tem uma estação de trabalho na empresa? Não, a origem dele não é presencial, a essência do trabalho dele não é presencial. A pessoa que pratica home office tem, e de vez em quando não está na empresa. O teletrabalhador, ele precisa utilizar as tecnologias de informação, isso é a essência do trabalho dele. A pessoa que está fazendo home office, não necessariamente, a origem do trabalho dele é presencial. De vez em quando, ele está fora da empresa.
para o teletrabalhador, ele precisa ter um aditivo contratual ou um contrato por escrito formal, indicando essa condição de trabalho. O home office, a regulamentação muitas vezes estava em políticas da empresa. O teletrabalhador exige um treinamento contra acidente de trabalho, aí aqui a lei determinava que era a responsabilidade do empregador expressamente orientar esse profissional que vai estar trabalhando de casa, das dependências próprias, sobre regras ergonômicas, como que ele vai sentar, que altura que tem que estar o monitor. E no home office a gente não tinha nenhuma regulamentação. Então, esse acho que é o primeiro ponto para a gente entender o que a gente viveu na pandemia, porque, de repente, todo mundo foi posto em casa, houve essa confusão do que seria o home office, do que seria o que seria o home office e o que seria o teletrabalho, e todo mundo usando os mesmos conceitos e misturando. Mas o que é importante é que o que a gente viveu também na pandemia foi um home office forçado, né? Um home office de guerra. A gente precisou ficar em casa por questões de saúde e proteção à coletividade, mas não necessariamente as empresas estavam preparadas para isso. E aí o que a gente veio ajudando, né, as empresas, foi tentando estruturar os documentos, as políticas, em alguns casos a negociação direta com o sindicato, para tentar regulamentar e, inspirada na lei do teletrabalho, organizar a situação desses profissionais que muitas vezes nem teriam estrutura de trabalho para fazer o trabalho de casa, mas precisou-se desse ajuste. Então, as questões relacionadas à necessidade de controle de jornada, como que seria a jornada de cada um, que horário a pessoa precisaria se comunicar. E dentro disso, a gente começou a verificar que foram tendo vários gatilhos para desenvolvimento de algumas doenças, né? Então, o que é muito importante do lado jurídico aqui, para antecipar o que a Sandra vai colocar? A gente, na legislação hoje, que a gente tem tanto trabalhista quanto previdenciária, o empregador, ele é responsável pela saúde do profissional. Tanto é responsável que, dependendo da incapacidade que aquele profissional tem, o empregador, ele é, entre aspas, penalizado. Ele é obrigado a garantir uma estabilidade no emprego, e ele tem, muitas vezes, um encargo maior em questões tributárias e previdenciárias. Se naquele ramo de atividade é uma empresa que, por exemplo, tem um número maior de profissionais afastados por doenças ou por acidente de trabalho. Então, dentro desse contexto que a gente estava vivendo, não é porque o trabalho estava sendo feito dentro das casas das pessoas que as doenças ou os acidentes de trabalho não poderiam acontecer. Então, nesse aspecto, a Sandra vai trazer aqui alguns destaques para a gente compreender esse conceito das doenças relacionadas ao trabalho, especialmente nesse momento de home office, que tem, né, que vai poder ter uma discussão da responsabilidade do empregador. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês, na minha condição de psicanalista, inclusive. Não dá para falar muito profundo das coisas, mas acho que o importante aqui é trazer algumas ideias em questão de saúde mental, como o home office afeta a saúde mental dos funcionários. Porque, como o Fernando falou, a gente está num momento muito propício para falar disso, porque com a sociedade quase toda já vacinada, começa a empresa a ter na sua pauta de diretoria, pauta de RH, o momento do retorno, que está se prevendo ali a partir de outubro mesmo. E como será esse retorno? Isso vai ser muito estruturado por cada empresa de acordo com a sua demanda e com as suas necessidades, inclusive dos funcionários. O que eu quero destacar aqui é o ponto que a saúde mental, ela precisa passar a entrar nessa agenda, como uma das condições importantes para prever como será estruturado esse retorno. Então, como a Bia falou, a gente tinha uma realidade em relação ao home office no começo, antes da pandemia. Era uma realidade muito isolada, muito discreta, sem regulamentação para algumas funções específicas, e normalmente uma vez por semana. Quando a gente vai para o home office de guerra, que foi esse da pandemia, e a gente já está mais de um ano nisso, não deu tempo a gente se preparar, nem as empresas, nem os funcionários. A empresa ela não conseguiu criar políticas
né? Você vê que a legislação, como a Via colocou, nem conseguiu se adiantar, a legislação não conseguiu acompanhar, né? Está tratando como teletrabalho. Então, as empresas não conseguiram dar infraestrutura adequada para os funcionários, as políticas, as formas de cobrança. A gente não tinha, no começo, nem tecnologia suficiente para a comunicação. Tudo isso, claro, foi melhorando. Os próprios funcionários, eles não tinham uma preparação mental para isso que aconteceu. Não só pela doença, né? Porque a doença ela trouxe com certeza muita ansiedade, muita insegurança, muito medo. Mas o pior de tudo foi, não em relação à doença, mas em relação ao trabalho, que ela misturou duas esferas que eram muito bem separadas e que isso ajudava a manter o equilíbrio emocional das pessoas, que é a esfera profissional e a esfera familiar. Então, por exemplo, sobretudo no começo, pessoas com filho, elas sofreram muito, porque de uma hora para outra, as pessoas perderam sua rede de apoio. Não tinha mais escola para levar as crianças, você não tinha pessoa para te ajudar em casa, os próprios avós que ajudam a cuidar não estavam ali à disposição. Pessoas que moram sozinhas, por outro lado, também tiveram muita dificuldade. Porque uma coisa é você estar sozinho um tempo, outra é você ficar quase um ano sozinho, isolado. Então, isso terminou afetando, de acordo com o tipo de personalidade de cada um, de acordo, claro, com o seu histórico de vida, suas condições de vida, terminou afetando demais. E o que é o importante? Agora a gente pensa num retorno. Há meio um senso comum, e as pesquisas apontam isso, que o home office veio para ficar. E que ele veio para ficar num sistema híbrido. Agora, como que é esse híbrido? Híbrido porque algumas funções serão 100% presenciais, outras serão 100% em casa, ou híbrido porque a gente vai fazer um sistema tipo geral na empresa, todo mundo 3x2, 4x1. Então, isso não está definido. Isso é uma coisa que cada empresa vai ter que estruturar. Mas o ponto central da questão é a saúde mental. Tudo que aconteceu durante a pandemia, durante esse ano todo, e eu trouxe aqui essas pesquisas para falar para vocês, mas tudo isso que aconteceu foi extremamente intenso. O nosso cérebro não estava preparado para essas condições, então afetou sim, a uns mais, a outros menos, mas terminou afetando as pessoas. E a gente não pode voltar mudando a chave de novo e voltar para o que, tipo, agora vamos 100% presencial. Ou vai ser home office de tal jeito. Um outro slider, a gente vai apresentar para vocês algumas ideias de como fazer isso aos poucos e por quê, do ponto de vista mental. Mas não se esqueçam que o Brasil é o campeão da ansiedade. A Organização Mundial da Saúde, a cada 3 anos, ela faz um relatório de saúde mental. E Brasília está no topo. 9,3% da população brasileira sofre de transtorno de ansiedade, de alguns transtornos, né? Tem vários. E isso representa 18,6 milhões de pessoas. Depressão, a gente também está ali no ranking, bem lá em cima, com 5,8% da população brasileira, o que representa 11,5 milhões de pessoas. E para a OMS, a síndrome de burnout, que é mais ou menos, em termos leigos aqui, uma mistura de sintomas de ansiedade e depressão, mas sempre ligados ao estresse do trabalho, a gente não tem número delas, porque para a OMS ela não é uma doença, né? Ela é uma doença do trabalho, né? A OIT considera assim. Mas os índices todos aumentaram demais. Teve uma pesquisa agora recente, em março de 2021, essa Kenobi é uma empresa de consultoria de RH, ela fez uma pesquisa com 488 executivos de RH, de empresas brasileiras com mais de 500 empregados. E 67,4% das pessoas relataram que na sua empresa, em 2020, houve afastamentos ligados à saúde mental. E os números da Previdência também acompanham isso, né? Aumentou muito a necessidade de auxílio à doença, mas não por doenças físicas, mas por doenças mentais. Tem uma pesquisa extremamente interessante da Fiocruz, em parceria com a Unicamp e o FMG, de maio de 2020, entrevistando mais de 44 mil brasileiros. E ela reporta como resultado uma piora nos comportamentos autodestrutivos. Isso que significa, por exemplo, bebida, aumento do consumo de álcool, aumento do consumo de cigarro, de fumo, né? Diminuição da quantidade de horas de atividade física, alimentação ruim, insônia.
E, além disso, uma pergunta extremamente relevante, ele perguntava para as pessoas se tinham sentido tristeza ou depressão, muito, sempre ou quase sempre. 40,4% das pessoas disseram que sim. Nervosismo ou ansiedade, 52,6%. E dificuldade para realizar a rotina de trabalho, 40% das pessoas. Ou seja, os números, eles são assustadores. E essa realidade, ela não vai ficar estancada, isolada ali no momento nos piores momentos da pandemia. Agora mesmo a gente voltando, o nosso cérebro precisa um tempo para se acostumar. E há uma dificuldade que vem muito em psicanálise, em psicologia, a gente chama de evitação, né? Se você evita comportamentos que te causam ansiedades por muito tempo, eles se fixam ainda mais. Então, quando você volta, eles vão estar muito piores. Por exemplo, quem tem fobia social. O retorno de pessoas com fobia social, ou pessoas que não gostam muito de relacionamento, não precisa ter um transtorno, ele vai ser muito mais difícil. Teve essa pesquisa de março de 2021, que o Fórum Econômico Mundial solicitou para essa Ipsos, é uma empresa internacional, a maior do mercado, de pesquisas de mercado, tá? E ele entrevistou, o objetivo era entender como tinham se comportado alguns itens no ano de 2020, né? Em relação ao Covid. 30 países, mais de 20 mil pessoas entrevistadas, no Brasil foram 1.000 pessoas, e há um reporte, assim, unânime de piora na saúde mental. 45% no mundo e 53% no Brasil. Quer dizer, se o Brasil já era difícil essas questões, e considerem também que há um tabu em relação a doenças mentais, né? Então, imagina, se já era ruim a situação, como a situação ficou e como ela ainda vai se prolongar. Não é porque a gente vai mandar todo mundo presenciar que tudo isso que teve aqui apaga e volta e agora acabou. Não, isso deixa uma marca, isso demora um tempo para ser restabelecido um equilíbrio. E por último, assim, neste ponto, importante que tanto essa pesquisa da Ipsos, quanto outras pesquisas, tem uma pesquisa muito interessante da Data Senado, com 5.000 brasileiros entrevistados no ano passado, que o valor que passou até o tempo, em termos de qualidade de vida e de expectativa de benefícios. As pessoas não vão procurar mais o que elas procuravam antes. O tempo, essa melhora na qualidade de vida que hoje, né, no começo da pandemia não, mas hoje as pesquisas mostram, isso vai ser procurado. 49% dos entrevistados nessas pesquisas disse que quer continuar em home office. E essa do Senado, 52% das pessoas dizem que trocariam de emprego apenas para manter o home office. Então, veja, a empresa precisa considerar essas expectativas e dar benefícios adequados. Bia, te passo a palavra. Isso. E aí, acho que dentro disso, a gente colocou aqui algumas... as pesquisas todas estão convergindo, né, para isso que a Sandra colocou. Então, alguns motivos, né? Então, uma pesquisa extraída com 832 empresas, né? Por que se implementar o home office? Então, 60% é uma preocupação com o bem-estar dos colaboradores, 49% das empresas, né, responderam que seria uma aderência às práticas do mercado, 40% o motivo seria preocupação com mobilidade e 16% uma redução de custo. E isso é muito interessante porque a redução de custo sempre foi uma das primeiras coisas que foi falada, e isso houve uma transformação. E essa transformação também decorre das experiências, né? Os resultados que nós vamos ter em razão de tudo que nós experimentamos. Então, quando a gente pega a pesquisa de tendências de mercado, o que essa pandemia trouxe, né? O que se estima, né? Que são aí as consultorias de tendência indicam. A tecnologia e a comunicação, elas deram um salto, né? Elas modificaram profundamente a nossa forma de trabalho e a nossa forma de estudo. Então, as entregas vão ser diferentes, a eficiência, a produtividade. As pessoas começaram a reorganizaram também as prioridades da vida. A priorização, né, a valorização da família é uma também tendência para os próximos anos. E a estimativa é que toda essa reorganização, especialmente a reorganização do trabalho, ela já deve estar sedimentada em 2030. Então, quer dizer, é um futuro bem próximo, né? E nós vamos ter que tentar acompanhar isso para questões de competitividade, de eficiência e na ótica trabalhista, não só a questão de retenção de talentos, como também o resultado de tudo isso que a Sandra falou se houver
um problema, uma questão, uma doença mental com um nexo de causalidade com o trabalho, e esse profissional precisar ser afastado, e aí levando-se em conta, inclusive agora, o retorno, e médicos e laudos poderão atestar que o resultado de hoje tem a ver com o que se enfrentou há um ano e meio, pode ser declarado nexo de causalidade com a atividade profissional. E uma vez havendo o retorno para o INSS, quando essa pessoa voltar, né, tiver uma alta médica, ela volta com uma estabilidade de 12 meses no trabalho e pode ter discussões de indenização de dano material, dano moral, em razão de eventuais sequelas, né? Então, é algo ainda novo e a gente ainda vai enfrentar as consequências de tudo isso que foi vivido, né? Então, nesse aspecto, o que a gente tenta trazer como algumas sugestões e alternativas, né? É muito importante que as empresas, quando colocam, né, ou estruturam uma política de home office ou de trabalho fora das dependências, porque até durante a pandemia, o fora era dentro de casa. Com a condição, né, da saúde pública melhorando, você pode estipular uma política de home office que o profissional, por exemplo, trabalhe em coworking, ou algumas empresas, a gente está vendo, algumas empresas com o movimento de reduzir os escritórios, mas fazer vários escritórios em regiões geográficas para melhorar o deslocamento dos profissionais. Então, o que é muito importante? Termo de responsabilidade. Aqui, nesse aspecto, em que tenha as estruturas e as especificações de como esse profissional ele vai trabalhar, né? A altura do monitor, a altura da mesa, qual é a cadeira, especialmente porque hoje a gente vive algo que tinha o viés provisório, e daqui para frente a gente tem que ter o viés agora da organização, né? Então, a questão de todos esses equipamentos para se trabalhar, conscientização, treinamento e o apoio também com viés, não só na ergonomia, mas também o viés da preocupação com a saúde. Treinar, por exemplo, o Departamento de Recursos Humanos para, ao receber os atestados, estar em sintonia com a equipe de médicos do trabalho, para conseguir dar orientação e não minimizar ou reduzir, né, indícios da saúde mental do profissional. E aí, nesse aspecto, a Sandra também traz aqui algumas sugestões, né, Sandra? Sim. Aqui, uma coisa importante, assim, vai depender muito do que a empresa queira fazer. Então, vou sugerir aqui algumas coisas importantes, que inclusive é tendência, tá? As pesquisas mostram isso como os principais pontos de atenção. Criar um programa de saúde mental. Qual vai ser o tamanho desse programa? Se você vai contratar pessoa externa, uma coisa. Se você vai dar apoio, sei lá, que nem as empresas normalmente ajudam com o custo, ajuda de custo para cursos. Em vez de curso, dá para psicólogo, para terapia. Isso vai de cada um. Se você vai concentrar em treinamentos de saúde mental, chamar de vez em quando alguém para dar palestra disso, o que é importante? Não importa o formato que você adote na sua empresa, importante é que você descubra quais são os pontos de atenção. E para isso, o mais indicado são aquelas pesquisas de clima. Faça pesquisa de clima. Como que seus funcionários estão se sentindo? Por exemplo, agora para o retorno, fazer uma pesquisa de clima de quantos querem votar, quem quer votar, por que não quer votar, o que quer ver a favor, o que quer ver contra. Isso vai te ajudar a estruturar um programa. E depois, manter no ano, pelo menos alguma coisa que trata de saúde mental, tá? Outro ponto importante é a integração. Foi o que eu falei antes, você não pode fazer todo mundo votar de uma hora para outra. Você tem personalidades diferentes dentro dos seus funcionários, com expectativas diferentes, e as pessoas, muitas vezes, a própria empresa nem sabe. Mas muitas pessoas, em 1 ano e meio, mudaram de lugar. Saíram, a pessoa estava aqui em São Paulo, a empresa aqui em São Paulo, a pessoa foi morar no interior aqui de São Paulo, que é perto. É perto, mas não dá para ir votar todo dia. Então, tem muitas coisas que as pessoas nem falam para a empresa. Então, esse tipo de coisa é importante. Criar mais espaços de convivência. Antes, você tinha na empresa, sei lá, uma única sala de reunião, e de vez em quando fazia uma festa, ia fora fazer alguma festa. Enfim, ter mais espaços, porque é isso que a pessoa vai procurar. Quando ela votar, o que ela quer, a carência grande que ela tem, é de socialização. Então, ela precisa de espaços para isso, precisa iniciativas da própria empresa.
mas que não sejam invasivas. Então, não dá para fazer isso tudo uma hora para outra, agora toda semana tem um happy hour, toda semana tem tal coisa, não dá também. Não pode fazer tudo de uma vez, tem que ir aos poucos. E levar em consideração as características de cada um, de cada grupo, né? Uma coisa importante em integração é dar mais papéis para os gestores, né? Em vez de ter muitas definições que vêm de cima, cada grupo tem sua realidade, cada grupo se adaptou a trabalhar de um jeito diferente. Então, respeitar esse tipo de coisas, né, que os grupos foram criando. Respeitar a curva de aprendizado. O que é isso aqui? A gente teve muita tecnologia, surgiram vários programas, o próprio Zoom, o Teams, enfim. Olha como a gente mudou aqui a forma da gente se relacionar. As reuniões não são mais presenciais, então isso também vai ter? Será que tudo vai voltar presencial? Com certeza não, porque tem muita coisa boa que a gente pode aproveitar da experiência que a gente teve. Só que tudo que for ser mudado, ele precisa de um tempo de aprendizado. Você não pode chegar e com tudo que você comprou de tecnologia ou tudo que você investiu e querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque o cérebro ele precisa de um tempo para criar hábito. Se você não dá esse tempo para as pessoas, isso vai gerar uma indisposição, uma insegurança, uma incerteza, então vai aumentar as chances da pessoa ter ansiedade ou doenças mentais, né? Então precisa respeitar o tempo das pessoas. Outro ponto é controlar o imediatismo. Esse imediatismo ele veio muito com a pandemia, né? Por exemplo, e antes da pandemia, né? Antes o que a gente considerava algo rápido? Comunicação rápida, e-mail. Hoje, e-mail não é mais rápido. Rápido é o WhatsApp. Tanto que você manda um negócio por e-mail e não passa meia hora, você manda para a pessoa, te mandei um negócio lá no e-mail, dá uma olhada. Então, assim, a gente se acostumou, inclusive as reuniões. Quantas reuniões antes? Você marcava uma reunião uma vez por dia. Até às vezes por limitação física, né? Você não tinha muita sala de reunião, você marcava uma, até a logística da reunião. Hoje você tem várias reuniões ao mesmo tempo, tem empresas que reportam, pessoas que reportam fazer 2 reuniões ao mesmo tempo. Ou seja, a pessoa está em 2 reuniões ao mesmo tempo. Olha que coisa imediata. Por causa também da insegurança do que ia acontecer com a pandemia, como que ia ser a produtividade, as metas elas foram muito aumentadas, né? E esse retorno era tudo muito rápido. O que é importante aqui? Quando a gente voltar para o normal, e aos poucos que for voltando para o normal, claro que vamos aproveitar muito do que a gente conseguiu nesse período, mas você não pode pensar que tudo que você conseguiu de rapidez, de metas maiores, de agilidade, essa quantidade de reuniões, isso não dá para aguentar. A pessoa, o ser humano, ele aguenta num momento, essas intensidades, num momento, assim, numa coisa específica, objetiva, tópica, mas não dá para fazer disso uma realidade. Então, com certeza, várias empresas se mostram nas pesquisas que tiveram uma produtividade muito maior, faturamentos muito maiores do que anos anteriores, inclusive, da pandemia. Mas isso não dá para manter por muito tempo, vocês vão estourar as pessoas se exigir isso. Então, essa foi uma realidade maravilhosa, muito podemos aproveitar, mas não dá para ser assim quando a gente retornar. Segurança com confiança. O que acontece? As empresas foram obrigadas a investir em tecnologia para comunicação. Então, programas de agenda, programas que controlam, até por segurança da informação, né? O que a pessoa está fazendo, a segurança, as informações da empresa são sigilosas, não podem ser compartilhadas. Então, surgiram muitos programas que as pessoas enxergam como se você estivesse sendo vigiado. Então, cuidado, o que é importante? Ser o máximo de transparente possível em relação a esses programas, deixar claro isso para as pessoas, permitir uma certa autonomia, né? E para fazer a pessoa se engajar, para a pessoa continuar, senão você vai desestimular as pessoas. E, por fim, essa sobrecarga de informação, que é um negócio que a gente tem hoje muito, já é uma coisa moderna, né? Então, não é da pandemia, não é de agora, mas sim, se aumentou muito durante o home office, né, de guerra. Então, precisa diminuir isso. Você não pode ter esse ritmo que a gente tinha o tempo inteiro. É mais ou menos a ideia do sarrafo. Se você coloca o sarrafo em uma medida aceitável, ela pode desafiar a pessoa a pular. É importante que desafie. Mas se ele for alto demais, você desestimula, a pessoa desiste antes de tentar. Então, hoje em dia, por causa desse jeito de trabalhar, a gente tem uma sobrecarga de informação. Isso precisa parar também. Então, são coisas que precisam ser trabalhadas. Daria para dar muitas outras dicas, mas por causa do tempo, fico por aqui. Bia, te passo a palavra.
É isso, Sandra. Acho que a gente conclui aqui o período sugerido. Bom, essa apresentação, como já foi falado, depois vai circular para todos vocês. E no final da segunda palestra, a gente também fica aberto para as perguntas. E caso vocês queiram que a gente aprofunde algum aspecto, a gente vai estar à disposição nas perguntas. Obrigada, gente. Maravilha, Sandra, né, doutora Beatriz, muito bem, né? Vamos dar, então, a continuidade aqui para a gente dar maior tempo, né, nas perguntas, eventualmente, que o público tenha. Tudo bem, gente? Então, já vou dando aqui a palavra para a doutora Ana e para o doutor Vitor, né? Já agradecendo também, né, sem dúvida nenhuma, essa bela exposição da doutora Maria Beatriz e da doutora Sandra. Tudo bem? Então, a palavra agora é da doutora Ana Paula e do doutor Vitor. Por favor, pode colocar o slide. Boa tarde para todos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Perfeito, Ana. Primeiro, agradecer aí o convite feito em nome do Escritório Souto Correia. Também parabenizar a belíssima apresentação da Maria Beatriz e da Sandra. Agradecer a participação da minha sócia, Patrícia, que eu estou vendo ela aqui. E a gente teve a ideia, Vitor e eu, de falarmos sobre ambiente de trabalho virtual equilibrado, quais as ferramentas de compliance. Ferramentas não necessariamente ferramentas digitais, né? Ferramentas são sinônimos de veículos, de mecanismos, de meios para que a gente consiga esse ambiente de trabalho virtual equilibrado. E como me deram um título de garota compliance, eu vou tentar ser bem breve, mas falar sobre o conceito por si só, do compliance, da conformidade. Certamente todos aqui já ouviram, empresas que compõem esse fórum aqui, empresas que muitas delas devem ser listadas em bolsas e até por uma exigência legal precisam ter o compliance em dia, sendo realizado, implementado e efetivado. Mas nunca é demais falar sobre essa palavrinha aí, que refletiu muito na moda quando a Lei de Anticorrupção brasileira entrou em vigor, que também era reflexo de muitas operações ocorridas no Brasil de corrupção, como a própria Lava Jato. E eu achei por bem a gente tentar fazer essa introdução aí do compliance por si só para fortalecer, né? Eu faço analogia das apresentações de compliance com as máximas que eu ouvia da minha avó e da minha mãe. Água mole, imperadora, tanto bate até que fure. Então, assim, nunca é demais a gente falar sobre a palavrinha por si só. Aí estamos, Vitor Alexandre e eu, por favor, Vitor. Obrigado aí pela introdução aí, Paulinha. Quero agradecer o convite da Câmara para participar da reunião de vocês. Espero poder contribuir aqui para passar um pouco do nosso aprendizado durante a pandemia e também do nosso aprendizado até nos sistemas de gestão de compliance, como que podem influenciar agora de forma positiva, tanto para voltar para o ambiente presencial ou híbrido ou totalmente digital, dependendo do contexto, mas voltar, inclusive, melhor, estruturando com uma maior facilidade, com maior prevenção, com maior qualidade e harmonia no ambiente de trabalho como um todo. Agora, essa primeira parte, a Paulinha vai fazer uma boa introdução para o sistema como um todo, e eu, como fico mais focado na questão trabalhista, vou trazer alguns pontos, algumas dicas, alguns dos nossos aprendizados específicos nessas questões trabalhistas para vocês. E espero que seja bem útil aí no dia a dia. Você passa para mim, Vitor? Você vai? Tá ótimo. E aí, então, a gente tem aqui como definição de compliance um conjunto de regra, padrão, procedimento ético e legal, que, uma vez definido e implantado de acordo até com o core business, com o objeto do negócio, né, vai ser a linha mestre, vai ser o norte para orientar o comportamento da empresa, da instituição. É muito importante essa ressalva de que seja feito, refletido no core business, no negócio da empresa, porque a efetividade do compliance vai estar refletida aí. As pessoas, às vezes, pensam que basta ter um documento, basta ter uma ideia, uma visão genérica, mas com isso não emplaca e não se torna efetivo. Então, a definição legal está no artigo 41,
do Decreto-Lei 8420, e acho que não preciso aqui ler para vocês o slide, né? Vai ficar aí, como o Fernando bem disse, a apresentação disponibilizada para todos depois. Esse meu dedinho de ok eu combinei com o Vitor no nosso ensaio, que era para que ele passasse para o próximo slide. Então, não é um cacoete, não é um vício de comportamento, mas é só para que ele passe para o próximo slide. Aqui a gente tem a estrutura e o escopo de cada área, como as políticas e os procedimentos, que são reflexos das políticas, né? A questão de risco, de requisito, de controle, a governança, auditoria, regras e regulamentação. Costuma-se dizer dos maiores pilares do compliance, né? Para mim, um dos mais importantes, né, e é muito bom também ter essa oportunidade de falar aqui para vocês nesse fórum, é o do suporte da alta gestão. O famoso tone from the top, tem pessoas que mudam até a preposição em inglês, tone at the top, para dar mais assim, ênfase a esse exemplo, que tem que vir de fato de cima para baixo, tem que ter o engajamento, o suporte da alta gestão, para que toda essa conformidade, para que todo esse compliance, entre aspas, né, seja de fato efetivo, o engajamento de todos, desde o topo da pirâmide até a sua base. A avaliação de risco, que a gente considera o risk assessment, né, é sempre muito importante tentar fazer um mapeamento daquilo que você tem, tentar encontrar aonde tem algum nicho, aonde tem algum gatilho que desencadeie em algo que não deve, não possa ser feito. Então, assim, uma análise, um mapeamento do que a gente tem, dos riscos que a gente pode se deparar, são primordiais para que o negócio seja feito de forma saudável, segura, com uma segurança jurídica, refletindo no ambiente, né, de negócio salutar, que satisfaça stakeholders, etc. e tal. E, consequentemente, as empresas alcancem maior profit, né, maior lucratividade, maior lucro do negócio, né? Um dos também mais importantes pilares, eu acabo considerando 9 pilares para o compliance, tá? A implementação do Código de Conduta de Políticas. A gente tem um slidezinho bem específico para cada política, que é algo que gira muito dentro da empresa, e o Código de Conduta que tem a questão dos seus valores, da missão, quais são os objetivos, é como se fosse o DNA, né, cultural da empresa, e isso é muito importante de ser divulgado, educado, catequizado, disseminado. Avaliação de controle interno, é fundamental, o que entra, o que sai, o quanto é gasto, de que forma está sendo gasto, etc. Treinamento e comunicação, que acaba englobando tudo isso, porque se as ferramentas, se os mecanismos, os manuais, as normas, as regras não forem divulgadas, muitas pessoas podem dizer, eu não tinha conhecimento, então eu não tenho como seguir. Então, assim, treinamento é um pilar fundamental para que um programa de conformidade ou programa de integridade, ou integridade é a palavrinha que reflete a lei de anticorrupção brasileira, seja de fato efetivado. O canal de denúncia, que é uma ferramenta fantástica, para a cultura brasileira, inicialmente foi até visto muito como um X9, um dedo duro, né? A própria analogia que a gente faz, às vezes, com as delações premiadas, os acordos de leniência, né? Que são corporativos, como se fosse assim, um dedo duro, aquele dedo duro do colégio, né? Você vai e aponta o erro do próximo. Mas não é isso. É uma ferramenta que, se você denunciar algo que está errado, algo que não deve ser feito, algo que é ilegal, todo o ambiente vai se favorecer com isso. Num canal, numa denúncia feita num canal, você consegue fazer uma investigação interna, que também é um pilar fundamental, e uma vez bem feita essa investigação, ela vai refletir num action plan, num plano de ação para melhorar, para trazer saúde para o negócio, caso esteja adoecendo de alguma forma, que seja com fraude, sonegação, corrupção ou algo parecido.
A famosa due diligence, que é a diligência, né, realizada do terceiro, do seu parceiro. Às vezes você faz um consórcio, uma joint venture, e é importante você diligenciar em relação a quem você vai, de repente, se juntar para fazer negócio, justamente para ver se tem match, para ver se faz sentido fazer negócio com um parceiro que tenha comportamento corporativo, ético, correto, legal como o seu, e de quem você está contratando. Existe uma máxima no compliance que diz que um buraquinho do barco pode afundá-lo, e isso é verdade. Independentemente da natureza do fornecedor, é claro que você pode vir a fazer diligências de acordo e na medida daquele formato do fornecedor, mas é preciso saber e ver quem você está contratando. Então, due diligence é muito importante, e auditoria e monitoramento. Se você não auditar e se você não tentar controlar, monitorar aquilo, fica, às vezes, fora de controle. E aí, repito a máxima do buraquinho do barco que ele pode vir a afundar. É algo assim orgânico, como se fosse assim de vida mesmo, visceral. O compliance através da auditoria e do monitoramento precisa ser feito de assim também, porque senão você não consegue acompanhar a forma correta, legal, a saúde do negócio, da empresa. Acho que pode ir para o próximo, porque eu acabei falando dos pilares que refletem nesses desenhozinhos aí de política, governança, auditoria. A governança, por exemplo, é um robusto programa de compliance que deve receber o aval e o apoio, né, da mais alta direção executiva da organização, e além disso as empresas que têm esse programa de compliance efetivo devem nomear um profissional qualificado para ocupar o cargo de responsável com autoridade e recursos suficientes para garantir que o programa seja eficaz. O famoso CCO, o Chief Compliance Officer, né? E o Código de Conduta também, ele pode estabelecer, entre outros tópicos, direitos e obrigações de diretores da empresa, de gerentes, de funcionários, é como se ele fosse o norte, né? O guideline para que dentro da empresa todos possam seguir. Ela serve como uma formalização inicial daquilo que é a postura da empresa em relação aos diversos assuntos do próprio negócio, da prática de negócio, né? E serve, como eu disse, né? Eu costumo dizer norte, né? Vamos olhar para frente, para o alto e avante, como bússola que guia os funcionários e o caminho certo para fazer o negócio. E riscos, que são eventos com impactos negativos no atingimento de objetivo. Então, ele é importante porque, antes de se falar em avaliação de risco, a gente precisa conhecer os objetivos da empresa e o seu próprio programa. O controle, na verdade, eu estou repetindo todos esses conceitos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, para que são reflexos dos 9 pilares que eu inicialmente mencionei, tá? São controles internos, os controles internos são mecanismos, né, formalizados por escrito nas políticas e procedimentos da empresa, que além de minimizar risco operacional e de compliance, assegura que o livro, o registro contábil, aquele entra e sai da contabilidade, reflita completa e precisamente o negócio e a operação da empresa. E após essas identificações, aí, como efeito de regra, né, da definição dos responsáveis pelo programa, de quem faz o quê, de quem elabora, de quem é o guardião, de quem cuida, não só do código de conduta, como política e procedimento, é de suma importância que tudo isso seja devidamente comunicado a todos os colaboradores da empresa, tá? Para que cada funcionário, desde o chão de fábrica ao CEO, deva entender os objetivos do programa, as regras e, na verdade, o mais importante, né, o seu papel para garantir o sucesso desse programa, porque cada um tem a sua relevância e o seu peso muito devido para que isso aconteça. E a auditoria, a robustez de um programa de compliance mede pela sua efetividade, essa palavra eu já falei acho que aqui 17 vezes, se não mais, para saber se o programa de compliance está caminhando na direção correta, é necessário implementar auditorias regulares que visam identificar se os diversos pilares do programa estão funcionando conforme planejado.
Como eu mencionei para vocês, esse slidezinho é super interessante, que é o Código de Conduta Política / Procedimento, né? Porque é preciso saber qual a forma de proceder à política que está sendo divulgada, que foi desenhada e que precisa ser aplicada, né? Então, o Código de Conduta, ele é o fundamento para todas as normas internas, e ele vai veicular as diretrizes para a condução de uma resolução de conflito que venha a surgir. Quando eu falo que ele é tipo um guideline, né, é muito importante tê-lo como referência para ser seguido, para ser esclarecido, para ser aclarado determinado tema, até porque muitas vezes ninguém tem dúvida do que é certo e errado, né? Então, esse tipo de ferramenta, como o código, ele é utilizado justamente no momento da dúvida, de como agir, de como conduzir, de como proceder. Então, a sua adesão por todos os colaboradores da empresa deve ser obrigatória, merecendo divulgação pública, alcançando todos os parceiros, clientes e fornecedores. Uma política, que é uma política, não pode voltar, por favor, que é de presente, de brinde, hospitalidade, principalmente no Brasil, isso sempre foi feito com muita euforia, com muito dinamismo, e nem muito ao norte, nem muito ao sul. Então, assim, é uma política que precisa ser muito frisada, precisa ser muito tratada, porque reflete, às vezes, muito na cultura do povo brasileiro, né? Doações e patrocínios, relacionamento com o poder público, saber se é um PPE, né, uma pessoa pública que está sendo contratada, sendo parceira, o conflito de interesse, que também é muito reflexo de cultura. No Brasil tem muito essa questão de quem tem amigo não morre pagão, então as coisas acabam se misturando, porque acabam ficando conflitadas. A due diligence, o uso de intermediários em relações comerciais, isso é fundamental, né? Vai botando uma pessoa no meio e, dependendo do que for, isso pode não dar certo, pode não ser bom. Sanções, combate ao terrorismo, prevenção à lavagem de dinheiro, direitos humanos, responsabilidade social e meio ambiente. Isso também reflete muito agora nas letrinhas, né, famosas de ESG, de Environment, Social Government, que está tudo junto e misturado nesse contexto aqui, inclusive, também. Auditoria de sistemas de integridade, violação das leis de defesa à concorrência, que é extremamente importante. A gente tem muito essa coisa de falar de negócio, às vezes até no elevador, e você pode ter um inside information, uma informação privilegiada que acaba prejudicando o seu negócio, porque o concorrente ouviu. Você tem questões, né, do direito da concorrência leal, precisam ser seguidos, precisam ser tratados, e a gente não tem muito disso, não tem esse cuidado, então por isso que é preciso esse tipo de divulgação. E o treinamento e a disseminação da cultura, que eu falei, né? Tudo que foi explicado, se não for divulgado, a pessoa pode vir a não saber da existência e, consequentemente, não fazer jus disso tudo. Esses dois aqui vou ser muito breve, porque eu acho que o meu tempo já está acabando. Esses dois aqui são os dois que eu realmente me interesso muito. Não só o canal de denúncia, como eu falei, de uma excelente ferramenta para que, seja no anonimato, seja nominal, o que for, o anonimato é o mais aplicado, porque as pessoas têm muito medo de retaliação, e, de fato, dependendo de uma determinada cultura, a retaliação acontece mesmo. Então, assim, sendo anônimo, desde que não denuncie, é muito importante, mas que reflete muito o que, pelo menos no Brasil, o negócio às vezes é feito, né? Às vezes é feito dentro de um jeitinho brasileiro, às vezes é feito dentro da camaradagem, e negócio é negócio, ele tem que ser feito de forma correta e legal. Então, assim, eu tenho muita identificação com o canal de denúncia, porque eu acho que é uma ferramenta que ajuda muito, uma vez sendo bem utilizada, a organizar o negócio, né? E o background check, como eu também disse, né? Quando você faz a diligência de um parceiro, de um fornecedor, você precisa meio que rastreá-lo, você precisa saber quem ele é. Então, fazendo background check da pessoa, dentro de uma da pessoa física, dentro da due diligence de uma pessoa jurídica, você vai saber com quem você está fazendo negócio, e depois não vai dizer, mas eu não sabia disso, eu não sabia como, evitando muitos descompassos no business.
Pode ir outro, Vitor. Esse daqui eu coloquei só por curiosidade, que sempre me perguntam muito em todas as conversas tidas, se é preciso ter uma hierarquia ou se pode ficar tudo dentro do mesmo guarda-chuva ou não. Hoje, inclusive, tem a pitada, né, de LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, com o próprio DPO, que é o Data Protection Officer. Às vezes você tem um advogado, você tem o head do legal de uma empresa, que é o CCO, Chief Compliance Officer, e que é o DPO, o Data Protection Officer, né? É difícil, porque às vezes quando isso acontece, pode ser até por uma questão de controle de custo, mas o Chief Compliance Officer, ele precisa ser o guardião de tudo que está acontecendo. Quem sabe proteger a data, né, a informação, sabe fazer bem daquele ofício. E não necessariamente um advogado, né, eu falo porque eu tenho lugar de fala para isso, orienta a fazer o correto, o ético, o legal, né? Então, assim, se todos estão dentro do mesmo pacote, se tem um único profissional que acaba cuidando de tudo isso, ele não consegue ser o guardião dele mesmo, cuidar do próprio negócio, ao vir algo errado, ilegal, como denunciar e como fazer. Então, eu só faço essa ressalvazinha aí desse slide, porque é sempre um tema, um ponto que me perguntam. Eu acho que é isso, Vitor, agora é a sua vez. Eu fui agradecer, aí eu estava no mute. Bom, agora estou de volta aqui. Muito obrigado, Paulinha. E dando continuidade, eu quero até dar um exemplo que eu acho que ilustra bem, porque quando vocês devem ter percebido que aqui na apresentação da Paulinha, primeiro que ela fez um resumo de um sistema extremamente complexo em 15 minutos. Então, já é desafiador aqui, é muita informação. E vocês podem ver que ela falou de vários assuntos que são muito amplos, e você pode aplicar eles em qualquer cenário, em qualquer lugar. E esse é o grande barato do compliance. O compliance, pelo menos no ponto de vista que eu tenho, eu acredito que a Paulinha também concorde, o compliance ele é meio que um coringa. Eu brinco que é como se fosse uma lupa que você escolhe onde você quer focar. Inclusive, saiu uma ISO, uma regulamentação internacional recente, agora, de abril, que permitiu que você certifique o programa de compliance em qualquer área. Você quer aplicar na área trabalhista, na área ambiental, na área de proteção à lavagem de dinheiro, anticorrupção, você escolhe onde você vai definir, porque antes já haviam ISOs específicas de anti-suborno, proteção à lavagem de dinheiro, mas não tinha uma específica, vamos dizer assim, para o mais geral do compliance. A partir de então, desse conceito que eu estou trazendo para vocês, eu quero explicar o seguinte. Quando você tem um sistema de gestão de compliance, você escolhe onde você quer focar na sua organização. Onde que é importante para vocês? E aí, se eu falo na questão trabalhista, vê uma grande diferença que é importante ser feita, porque às vezes você pode pensar o seguinte, eu já tenho meu consultor trabalhista, eu tenho um advogado, eu tenho um jurídico interno, externo, será que é suficiente? E não. Ou talvez seja para vocês, mas pela minha experiência, pela nossa experiência, não. Por quê? Quando vocês têm, ou pelo menos não existe como melhorar. Porque o que acontece é que são, às vezes, níveis de como você vai contar com esse apoio. Normalmente, a consultoria trabalhista é reativa. Ou seja, acontece alguma coisa, e aí eu mando para o meu consultor, o advogado, algum profissional, dependendo de qual for a área, e aí ele dá um retorno. Olha, tal situação é melhor fazer isso ou aquilo, porque tem tal impacto. Então, você acaba caminhando na tua empresa de uma forma reativa, conforme vem, às vezes, uma fiscalização, uma ação trabalhista, e às vezes já vem um prejuízo grande. Vem uma ação trabalhista de alguns milhões, que poderia ter sido prevenida com um investimento de algumas dezenas de milhares de reais, que teria remodelado toda a estrutura da empresa e evitado essa e outras ações, e melhorado o ambiente de trabalho, talvez, por exemplo. Então, esses pontos aqui que fazem a grande diferença do compliance trabalhista. E de qualquer outro programa de compliance, mas do compliance trabalhista especificamente, porque aí nós estamos indo de uma forma proativa trabalhar para melhorar o ambiente de trabalho. E aí esse é o grande ponto que a gente quer acrescentar após a apresentação anterior, para incrementar aqui com alguns outros insights que vocês podem levar para a empresa de vocês, sobre como vocês conseguem desenvolver e se preparar agora para o futuro. Porque o que acontece é que, pelo nosso desenvolvimento dos programas de compliance que nós tivemos
nas empresas, tudo isso daí que a Paulinha passou para vocês, nós vemos aí o quanto que existem já de ferramentas que são aplicáveis no ambiente de trabalho, que podem nos ajudar. Porque o que eu posso antecipar aqui pela minha experiência no contencioso, cuidando de várias ações trabalhistas, de várias empresas, de vários ramos diferentes, é que muitas vezes a empresa acaba perdendo, não porque às vezes fez errado de fato, mas porque não conseguiu provar o que foi feito. Ou ficou difícil, ficou discutível. É difícil de ser simplesmente porque a interpretação do juiz foi diferente. Então, quando a empresa consegue estruturar aquele... Ou, às vezes, é porque a empresa nem sabia que tinha aquilo, né? Então, são dois pontos. Quando a empresa tem conhecimento daquela situação e lida com aquilo, ela já começa a ter um grau de segurança maior. E quando ela lida com aquilo e sabe documentar, sabe garantir que tem efetividade... Agora, 18ª vez, Paulinho. Se tem efetividade, vocês têm uma segurança muito grande. E qualidade também, que eu vou falar de outros pontos. Não é só também segurança, também é para aproveitar a oportunidade, para ter mais engajamento, produtividade, sucesso de modo geral. Mas, voltando aqui para o começo. Quando eu pego um sistema de compliance, implemento na área trabalhista, eu tenho tanta ferramenta, como a Paulinha já citou, de treinamento, de gestão de modo geral, que eu vou primeiro fazer um mapeamento, vou fazer os treinamentos, vou ter monitoramento. Tudo isso daí que eu vou passar aqui agora para vocês, isso dá tanta força para a empresa, dá tanta segurança, tanta estrutura, que vocês ficam muito protegidos e todo mundo fica alinhado. Mas agora eu vou passar nos detalhes. Eu fiz uma introdução aqui para ligar esses pontos, trazendo aqui para o específico. Eu quero primeiro trazer para vocês um insight. O programa de compliance trabalhista, na minha visão, ele tem uma grande diferença. Lembrando que o programa de compliance pode ser algo amplo que pega criminal, ambiental, tributário, trabalhista. Eu estou só falando da perna trabalhista, mas também pode ser um programa de compliance só trabalhista e não tem nenhum problema. A empresa que define o sistema que quer ter. É a mesma coisa, eu posso ter o pacote de um editor de texto, não vou falar o nome das empresas aí, né? Mas eu posso ter um editor de texto de uma empresa X ou Y, eu escolho se eu quero ter ou não. Esse é o ponto. Agora, eu vejo tantas vantagens que para mim não é um investimento que não faz sentido não ter. Agora, o ponto é, quando eu vejo a implementação do programa de compliance trabalhista, o grande diferencial é a figura do trabalhador que fica no centro. É você dar foco na pessoa. E isso é uma tendência que a gente vê no mercado com as correntes que a gente vê em administração, de forma geral mesmo, cada vez dando mais foco nas pessoas, capitalismo de stakeholders, essas questões de ESG, tudo focado nessa figura de colocar as pessoas no centro da experiência, tanto do cliente também, customer experience, design, tudo isso daí cada vez mais focado, user experience, a gente cada vez mais focado tanto no público externo quanto no público interno, porque isso traz mais resultados. Sem querer me mutei. Se eu estou falando aqui da figura do trabalhador, o ponto que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Aprofundando um pouco mais aqui. Esse ser humano, que eu coloquei, ser humano trabalhador, eu até pôs ser humano porque daqui a pouco vem robô, vem inteligência artificial, etc. Então, eu estou segmentando aqui, eu estou falando de ser humano trabalhador. E trabalhador porque pode ser qualquer pessoa que trabalhe. Eu não estou falando só do empregado, e nem do seu empregado. Pode ser um terceirizado, pode ser alguém do fornecedor, pode ser um PJ, aquela pessoa que tem uma empresa e presta serviço para você. Eu estou falando de qualquer pessoa que trabalhe dentro da sua estrutura. Esse ser humano que trabalha, que colabora para o teu empreendimento, para o teu negócio, um ponto que vocês precisam, que eu recomendo que seja observado, é que ele não é só uma nota fiscal, um lerite, e alguma descrição de cargos que ele vai cumprir no final, durante o dia, e tem que estar tudo redondinho ali no final do mês. Ele é mais do que isso. Eu divido aqui em 4 partes. E eu vejo que isso daí até complementa a palestra anterior, quando falaram dos aspectos mentais, todas essas questões, entra justamente nessa classificação que eu trago para vocês, porque o ser humano não é só o material e o físico. Material eu digo mais a questão financeira, e o físico, a questão de bem-estar, segurança, saúde no ambiente de trabalho. Eu vejo que o ser humano é mais do que isso. Ele também tem um aspecto emocional, mental, espiritual, sem religiosismo. Eu digo espiritual, principalmente focado em intencionalidade.
nas intenções, cultura, para onde vamos, quais são os nossos desejos e aspirações. Se a gente observar todos esses 4 pontos, a gente tem um meio ambiente de trabalho equilibrado. Porque é uma ilusão achar que um bom trabalhador, no sentido de performance, que haverá um trabalhador com alta performance se ele não tiver um emocional equilibrado, mental equilibrado, espiritual equilibrado. Equilibrado no espiritual, deixando mais claro, é esse fit cultural entre empresa e pessoa trabalhadora. Vamos lá. Tem até algumas empresas que fazem o que chama de fit cultural. A Paulinha falou do background check. Background check, você vai, checa a empresa que você vai contratar, o fornecedor ou a pessoa, para ver se ela está alinhada com o teu negócio, não cometeu algum crime, alguma coisa assim, por exemplo. Lembrando que na esfera trabalhista, né, eu falei crime, né, eu estou falando mais de talvez de uma empresa que foi processada por alguma coisa, não sei, mas se você for ver no aspecto trabalhista, pedir certidão negativa de crimes é proibida, salvo casos específicos, mas, enfim, só tomando um cuidado aqui para não falarem que o Vitor falou que pode fazer isso. Quando você faz um background check, é uma das possibilidades para você avaliar o histórico da pessoa. Mas também tem empresas que fazem o cultural fit, que é para avaliar se aquela pessoa está alinhada à cultura da empresa. O que é muito mais fácil você fazer isso no início do que você pegar uma pessoa que não tem nada a ver com o teu negócio e tentar colocar ela dentro da tua forma, vamos dizer assim. Você vai penar muito mais do que você já contratar alguém que tem os mesmos valores. Talvez você nem consiga adaptar, porque são pessoas, talvez a pessoa e a equipe para a qual ela vai ser integrada não tem nada a ver. E aí você acaba tendo prejuízos, além de perder oportunidades, de já contar com alguém capaz e competente para trabalhar com vocês. Vejam que eu estou falando de coisas aqui que lembram RH. E eu já vou mostrar para vocês por que eu estou falando disso tudo. Mas pegando aqui o aspecto espiritual, eu posso dar exemplos aqui de quando a gente sabe definir bem metas, estruturar um programa que é claro para fazer esse alinhamento de para onde a empresa vai e se comunicando com tanta clareza, de forma transparente, e inspirando as pessoas para ir no mesmo caminho. No mental, é quando nós pegamos o trabalhador... Na verdade, eu vou falar do físico antes, que é mais fácil. Quando eu falo do físico, como que o programa de compliance trabalhista ajuda? Eu vou ter um programa que vai incluir questões, por exemplo, de saúde e segurança no trabalho, para evitar que as pessoas tenham acidentes. Inclusive, como já falaram, tem que ter treinamento no ambiente de trabalho virtual também sobre ergonomia, para evitar acidentes de trabalho. É responsabilidade da empresa isso. Só que o que acontece é, vocês podem fazer isso tudo de forma individual, desorganizada, uma coisa de cada vez, ou vocês podem estruturar isso num sistema com começo, meio e fim, com um sistema de melhoria contínua, de contínuo aperfeiçoamento. Esses são os grandes aprendizados do compliance que nós podemos aproveitar, porque quem aqui já não falou que parece impossível cumprir a lei trabalhista? Cada hora você descobre que tem alguma coisa nova, ou algum juiz que inventou alguma coisa, uma decisão diferente, a jurisprudência toda hora muda, o tribunal um não concorda com o outro. Como que eu lido com isso tudo? Se a gente ficar dependendo do consultor trabalhista ou de vir uma fiscalização avisar, ou ler no jornal, né? Olha, mudou o entendimento, e ficar sendo reativo, a tendência de levar uma condenação, uma fiscalização ali é grande. Então aqui é uma mudança de mindset em que eu me empodero e falo, não, eu não vou mais ficar sendo refém das circunstâncias. Eu vou antes me investir na minha empresa para eu ser proativo em relação ao que está acontecendo e garantir, não apenas que eu esteja em conformidade com o mínimo legal, com o mínimo que a lei exige, eu vou garantir que as minhas regras sejam também respeitadas, que essa cultura que eu defini, os meus valores, a missão, a estratégia do negócio, seja bem implementada. Eu queria continuar um pouquinho aqui, eu só quero terminar aqui antes, para dar os exemplos de emocional e mental. Quando eu falo do mental e do emocional, é muito ligado, são temas que eu acho muito legais e cada vez mais importantes. Não acho que sejam importantes por causa da pandemia. Eu acho que sempre foram a questão que a gente está acordando, despertando para a necessidade. Essa é a mudança. Sempre foram importantes. As pessoas eram afastadas por depressão, as pessoas tinham problemas de performance porque estavam com burnout, as pessoas já tinham isso tudo antes.
Agora aumentou? Sim, pode ter aumentado. Ou talvez as pessoas se sentiram mais confortáveis a reportar isso também. Ou talvez foi tudo isso junto. Mas ainda que tenha aumentado muito, e provavelmente aumentou mesmo, não estou aqui duvidando, eu entendo que aumentou. Eu só estou querendo dizer aqui que nós já vínhamos com dados sobre isso. Os próprios órgãos aqui do Brasil que estudam essas questões já traziam estatísticas sobre isso, de acidente de trabalho, de problemas psicológicos, isso já era antigo. E quando a gente começa a se responsabilizar sobre isso no aspecto mental e emocional, eu vou criando estratégias, por exemplo, de ter um espaço para denúncia, como a Paulinha falou do canal de denúncia. Olha como, por exemplo, assédio moral e sexual pode ser prevenido se eu tenho um canal de denúncia anônimo, que aí, na verdade, o próprio agressor já vai pensar 2 vezes, porque qualquer pessoa pode usar o canal de denúncia e denunciar ele, evitando, inclusive, que a pessoa sofra retaliações. Você também tem espaço para acolhimento. Às vezes as pessoas estão tendo dificuldades e não têm com quem conversar. Ainda mais no ambiente virtual. As pessoas vão ficando isoladas. Ou não. Se houver uma boa administração para manter esse senso de pertencimento. E aí que vem a questão. Porque se eu penso só no aspecto legal, eu vou pensar, peraí, qual que é o meu checklist aqui? Tem que fazer um contrato, tem que fazer isso, tem que colocar a cláusula, tá bom, tá aqui, assina e pronto, vai embora. E fica uma ilusão de que está feito tudo certinho. E não é bem assim. Quem conhece um pouquinho mais de direito do trabalho já ouviu falar do princípio da primazia da realidade. Sem ficar com juridiquês, o que significa importa o que aconteceu e não o que você escreveu. Você pode ter o documento mais lindo do mundo, mas se na prática você não teve um bom ambiente de trabalho, se você não teve uma boa relação, você pode ter problema. Porque o que importa é na prática. O que aconteceu na prática? Então, o documento é uma ferramenta para você conseguir garantir que aquilo ocorra da melhor forma possível. Então, se eu estou falando aqui, por exemplo, de aspecto emocional, eu não preciso me limitar apenas a fazer vamos dar um exemplo, como se fosse um comunicado dizendo, por favor, todo mundo tenha empatia com o outro. Será que vai funcionar? Ou eu dar uma advertência, você gritou com o fulano, não pode mais gritar. Isso funciona até a página 2. Se vocês quiserem ter um nível a mais, vocês podem também fazer um treinamento de comunicação não violenta. Podem ter uma política sobre isso. Eu digo uma política porque você já coloca várias coisas. Periodicidade para fazer treinamento, você já vai saber que quando entram pessoas tem que ter uma nova turma de formação, vai ter reciclagem, vai ter dicas, pode ter, às vezes, semana da comunicação não violenta e da escuta ativa. Quanta coisa que pode surgir para garantir que as pessoas trabalhem com o emocional bem. É óbvio. Não falta hoje pesquisa, isso já é antigo, né? Até nas consultorias específicas de negócios, falando das pessoas felizes trabalhando melhor. Isso não é à toa, é porque as grandes empresas investem no ambiente de trabalho, não é simplesmente porque a pessoa feliz, é porque a pessoa feliz trabalha melhor. E no aspecto mental, a gente também pode desenvolver isso quando a gente pensa, depende muito do negócio, né? Se eu estou falando numa indústria, talvez, ali, que tem aquele trabalho muito manual, talvez não vai ter tanto esse impacto, como, por exemplo, na democracia de ideias, para estimular mais autonomia, que está mais ligado ao trabalho criativo. Mas eu posso, por exemplo, pensar em questões até de liberdade de expressão, ainda mais no ambiente virtual. Porque aí começa até a ter muita relação com rede social até. Eu posso pegar aqui como que eu lido com liberdade de expressão dentro do meu negócio e declarações das pessoas em rede social. Porque já tem muito caso na justiça de pessoas que foram mandadas embora até por justa causa porque fizeram algumas declarações complicadas. Declarações que prejudicaram o negócio, que poderiam ser mal vistas. Então, tudo isso daí tem que ser levado em consideração para criar, como eu disse, um sistema. Porque se a gente tentar pensar cada assunto desse de forma desconectada, o que pode acontecer é muita coisa passar batida e ficar vários documentos separados que aí você não sabe nem... Assim, é aquela coisa, assim, eu entrei na empresa... Opa! O que pode acontecer? Eu entrei na empresa, assinei um monte de documento e acabei ficando... Acho que está passando o meu tempo aqui, gente. Acabei entrando na empresa, passou o meu... assinei um monte de documento e, no final das contas, o que ficou retido nisso tudo, né?
Então, quando a gente, aqui indo para uma conclusão, quando a gente está falando do sistema de compliance trabalhista, o que eu quero passar para vocês é o seguinte, é que se vocês levarem isso, vai ser, ao meu ver, já algo muito importante, é que ele serve para a empresa sistematizar todas as práticas de gestão dentro de um ciclo de aperfeiçoamento contínuo, porque essa é a ideia de um sistema. Sistema é porque ele é circular, ele continua nesse aperfeiçoamento. Você checa a informação, você estuda, você reavalia, você vai fazer o mapeamento dos riscos. Isso que é a grande diferencial do compliance. Você vai conseguir mapear o risco, criar um plano de ação, monitorar o que está acontecendo. E aí isso permite que você pegue o ambiente de trabalho, agora, principalmente numa grande mudança, e consiga trabalhar de uma forma mais integral, vendo todas as possibilidades e impactos. Em vez de, vamos dar um exemplo aqui, exagerando, pegar algo pronto na internet, que às vezes não vai ser tão eficiente para o teu público interno, para a tua cultura, para a tua estratégia. Porque a lei fala do mínimo para qualquer empresa. Agora, o que a sua empresa precisa? E para isso, não adianta vocês pegarem só o jurídico, sentar com o jurídico e falar, me manda um modelo. Precisa o jurídico sentar junto com o teu RH, com a sua equipe de saúde e segurança no trabalho, com auditoria, com segurança da informação. Precisa sentar todo mundo junto, quebrar a cabeça e falar como que a gente cria esse sistema para lidar com as pessoas. E aí vocês não vão estar mais vivendo com medo de sofrer uma fiscalização. Na verdade, vocês vão estar tão além disso, que vocês vão estar em grande e alta performance. Então, a gente teve aqui experiência com vários desafios no ambiente virtual, que já foram tratados até na palestra anterior. A gente vai mandar aqui os slides, mas são alguns pontos que falam até responsabilidade pela infraestrutura, quem que vai custear isso, questão de ergonomia, se vai controlar a jornada ou não. Todos esses são pontos que as pessoas precisam definir, a gestão do negócio precisa definir, e não é algo que você vai buscar na lei, muitas vezes, a resposta, e isso acabou, às vezes normalmente tem muitas variáveis. Então, até para complementar aqui, tem coisas que não vão estar na lei, por exemplo, como que você vai lidar com a comunicação interna? Dá para pensar que às vezes eu vou mandar uma comunicação fora do horário? E aí, porque se está todo mundo online, no virtual ou no híbrido, não necessariamente as pessoas vão estar no mesmo horário. E se a pessoa ficar recebendo mensagem fora do horário do trabalho dela? Será que ela não vai olhar? Será que com isso ela não fica sem descanso? Aí não pode gerar hora extra? Não pode gerar prejuízo para a saúde daquela pessoa? Então vejam que tudo isso daí está conectado e não adianta a gente dar respostas espaçadas e separadas. Então, de modo geral, vai aqui uma dica para concluir aqui. Quando a gente fala desse eu brinco aqui, é o microsistema de políticas, são algumas que nós sugerimos, entre outros que podem ser aplicáveis, que vão trazer para vocês várias possibilidades de garantir que o negócio tenha mais facilidade. Podem ser, por exemplo, uma política de integração e adaptação do teletrabalhador. Porque as pessoas se sentem muitas vezes sozinhas no ambiente de trabalho, quando fazem uma migração para o teletrabalho, ou quando entram já nesse ambiente. Como a gente mantém a cultura? Como a gente mantém esse alinhamento? Como a gente previne doenças? Política também sobre o uso de redes sociais, para usar os recursos eletrônicos. E para finalizar, eu dou até um exemplo aqui em recursos eletrônicos. Teve um caso polêmico que um americano estava contratado por uma empresa e ele contratou 5 trabalhadores chineses para poder trabalhar para ele, fazia um trabalho dele e ele fingia para a empresa que era ele que estava executando o serviço. E ele pagava era 1/5 do salário para essas pessoas e ele continuava fingindo que estava trabalhando. Com isso, a empresa teve vazamento de informações, teve outros prejuízos. Então vejam que esse tipo de estrutura, às vezes vem umas coisas assim, quando que a gente vai pensar numa coisa dessa? Exatamente, por isso que a gente faz esse mapeamento. Obrigado aí pela atenção. Eu fico aqui à disposição, junto com a Paulinha e os demais advogados, as advogadas também, para poder participar do debate, colaborar com outras questões. Muito obrigado. E maravilha, doutor Vitor, agradeço aí a apresentação. Só pode tirar a tela, por gentileza, doutor Vitor? Isso, Pronto. Maravilha, gente. Então, vamos lá, né? A gente atrasou um pouquinho aqui a apresentação, né? Mas vamos ver se a gente consegue dar tempo para abertura às perguntas, né, gente? Vamos lá. Gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para os palestrantes? Esse é o momento, gente. Vamos lá. Temos tempos ainda para fazer perguntas.
Pode abrir o microfone e ficar à vontade, gente. Sem vergonha, Esse é o momento. Aproveito que vocês estão com dois, né, na verdade, quatro profissionais excelentes, gente. Olá, boa tarde. Calma, gente. A Miriam falou primeiro, né, Miriam? Pode ir lá, Oi, vamos lá. pessoal, boa tarde. Que saudades de ouvir vozes diferentes. Pena que não dá para se juntar ainda. Muito obrigada, palestra muito boa. Eu fiquei, muito interessante a primeira parte da palestra, porque realmente a nossa empresa, a gente está, maior parte, com home office, só que a intenção é retornar. E as dicas que eu recebi, realmente, a parte híbrida, eu achei bem interessante, e eu acho que talvez seria um bom proveito, porque aqui é assim, né, a empresa, bom, todo mundo, a maioria, acho que é a empresa japonesa, né, tem que estar aqui, e o tem que estar é bem complicado, às vezes, como o pessoal falou, eu tenho pessoas que já faziam teletrabalho, já estavam em home office numa outra empresa que nós adquirimos, só que a empresa original, que é a Tadano, a gente sempre fez assim presencial. Só que a gente sabe que a maioria está confortável nesse sentido, mas como vocês falaram, assim, vai ter uma hora que a gente também vai precisar voltar, porque não é nem assim, nem só assim a nossa empresa brasileira aqui, mas a matriz japonesa está perguntando mesmo essa questão de vacinação, quando é que o Brasil vai estar melhorando e quando vai voltar. Então, eu achei essa ideia, a parte híbrida, muito boa. Sobre compliance também, doutores, eu vi que tem muita questão de compliance, a gente tem um compliance geral, mas o compliance trabalhista eu achei bastante interessante também. Então, eu acho que foi uma boa volta. E a pergunta é, tipo assim, como é que fala esse compliance trabalhista, que a gente sempre é reativo, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa que faz medicina do trabalho, mas será que elas estão preparadas para isso? Só a pergunta. Miriam, muito obrigado pela pergunta. Imagino que seja para mim essa resposta. Uma dúvida que eu fiquei só, se puder me explicar, quando você fala se eles estão preparados, você diz para participar dessa integração dentro do compliance? É isso mesmo, porque, tipo assim, todo mundo sabe dos NRs da vida, né? NR não sei o quê, NR isso aqui. É o NR? Seria no NR? É meio complicado, porque realmente a parte mental, emocional, é tudo isso. E, infelizmente, ou felizmente, não sei, eu sou da geração que é meio assim... A gente é muito resiliente, então, essa questão de ser empático, o que é ser empático, simpático, e acho que muita gente ainda confunde o que é ser empático e ser bonzinho, então, é isso. Então, tipo assim, a pergunta é, as empresas que prestam, sei lá, consultoria para as NRs da vida, se está com EPI também, elas estarão indo nesse sentido? Legal, obrigado pela pergunta. De uma forma bem breve, quando a gente fala desses consultores, o que acontece muitas vezes? Vou dar dois níveis de resposta. Primeiro é que é um trabalho técnico, médico e de engenharia, que também tem muito impacto jurídico. Então, mesmo, no meu caso, um advogado acaba muitas vezes dando apoio para esse tipo de trabalho, até para a aplicação da empresa, pelo aspecto simplesmente jurídico. Então, já um trabalho que costuma, ou pelo menos deveria, ser interdisciplinar, por natureza. Isso eu digo porque muitas vezes eu vejo nas empresas que elas têm um PPRA, por exemplo, agora vai ser o PGR, né, a partir do ano que vem, e acaba tendo muita falha e contradição. Você fala, mas peraí, por que nessa unidade a mesma função está de um jeito e na outra está de outro jeito? Então, às vezes, ou por que vocês estão pagando 40% aqui se ali no documento fala 20%? Então, assim, tem muitas vezes contradições que a gente identifica na prática e a gente, não como técnico de saúde ou segurança no trabalho, mas do aspecto jurídico, para interpretar o documento, a gente consegue ajudar. Então, isso já era interdisciplinar desde sempre. Agora, com o compliance, vem mais um conhecimento a mais que é para sistematizar. Eu vou brincar aqui, que é como se fosse a gente para colocar, às vezes, numa mesa maior, mais gente envolvida para estruturar o programa e colocar a importância de revisar, de estudar aquilo, dar mais importância às questões e não deixar na gaveta. Não sei se eu consegui responder exatamente o que você buscava, mas eu vejo que a atuação desses profissionais é para ser valorizada e não simplesmente ser uma obrigação. Eu peguei o PPRA, está feito, se vier fiscal, eu já fiz o programa. Não. Entendi. Eu estou preocupado com a efetividade
Sim. 20ª vez, Paulinha. Preocupado com a efetividade. Tá bom, Legal, doutor. gente. Obrigada, agradeço. Satisfez, Miriam? Tranquilo? Sim, obrigada. Obrigada. Maravilha. Vanei, estou falando certo o seu nome? Isso, obrigado, Fernando. Temos A palavra tempo é ainda? sua. Porque eu não queria Pode fazer a desrespeitar. pergunta, pode fazer uma pergunta, não tem Se problema de não. fato não tivermos tempo, depois eu direciono individualmente, ou se quiserem me responder depois, eu direcionaria minha pergunta, já que tenho a oportunidade, para Maria Beatriz. Estou falando aqui da Toyota Tsusho. É uma pergunta... Ele travou ou só na minha máquina, gente? Eu acho que ele travou. Então, Fiquei beleza, eu pensei curiosa que aí era com a comigo. pergunta. Eu também. Vanei, se você estiver nos ouvindo, a gente não está te ouvindo, nem te vendo. Manda pelo chat, por favor. Enquanto ele recupera aí, né, gente, eu vou pedir uma grande gentileza. Quem puder, lógico, abra a câmera, a gente vai fazer aquela famosa foto, né, para a gente poder publicar no site da Câmara amanhã. Tudo bem, gente? Aí depois vocês podem mandar no LinkedIn quem abriu a foto, por óbvio. Vamos respeitar a LGPD, tá legal, gente? Então, quem puder abrir aí a câmera, aquele sorriso bonito. Rubens e Midori-san, onegaishimasu, né? Eu não vou dar print screen dessa vez, tá, Rubens-san? Nem a... Viu, Midori? Se você puder. Pode deixar, pode deixar. Legal, onegaishimasu, né? Então, quem abriu aí, depois a gente faz uma montagem com as fotos e estará no site da Câmara. Aí depois, se vocês quiserem espalhar para o LinkedIn quem abriu, logicamente, né? A gente Então tá, faz 1, 2, isso. 3 e olha o passarinho. Olha o sorriso. Sorriso, 1, 2, 3 e... Muito obrigada. Legal, gente. Obrigado, né? O Vanei voltou, gente? Voltou? Sim, estão me ouvindo? Agora sim, Vanei, vai lá. A última pergunta e a gente encerra aqui a nossa comissão, né? Por causa do tempo, infelizmente. Vanei. Obrigado, eu estou no celular, meu computador caiu. Como obter segurança jurídica, né? Direcionando aí para a Maria Beatriz, em um modelo de trabalho onde o ir para o escritório passa a ser algo opcional, sem dias fixos, pré-determinados, sem estação de trabalho fixa, com mais espaços de convivência. Como obter segurança jurídica? A gente está falando de teletrabalho ou de home office? Está parecido mais com teletrabalho, né? Mas eu gostaria de entender isso dentro de uma política de home office, com controle de jornada de trabalho sendo feita das pessoas trabalhando em suas casas, né? Enfim, o que dá para ajudar a gente com isso? Super complexo, né? Mas, assim, o que eu indicaria de imediato seria uma aproximação, na medida do possível, com o sindicato. Então, assim, você estruturar isso coletivamente, talvez você tenha medidas mais práticas, porque você faz 1 ou 2 documentos e nesse documento você estrutura quais são os departamentos. Então, isso vai ter um peso, né? A autonomia das convenções coletivas, dos acordos coletivos garantidos pela Constituição. Então, isso acho que é um peso muito relevante. E se isso não for possível, né? Porque eu sei que, às vezes, o relacionamento com o sindicato implica em outras questões, daí acho que a minha sugestão seria os acordos, os aditivos e treinamento de cultura, né? Para que realmente os gestores consigam saber os limites. Não adianta a gente ter uma política e aí, na prática, as pessoas sofrerem controles, sofrerem pressão, tem que estar 100% disponível, né? Mas isso é matéria, assim, para bastante discussão, né? Tentei aqui ser bem breve, a gente pode depois detalhar isso com mais questões, mas, assim, de modo geral, uma negociação coletiva para estruturar isso em bloco e individualmente difusão de cultura, né? Que a gente acaba fazendo muito com treinamentos. Então, acho que é isso. Excelente, obrigado. Bacana, gente. Então, assim, infelizmente, pelo horário, a gente realmente fez milagre com essas 2 excelentes palestras. Isso aqui é matéria para a gente conversar o ano inteiro, né? Até o final do ano aqui, porque a gente com certeza vai trazer mais temas relacionados a isso, tá, gente? Não se preocupem. Pelo contrário, pela participação do público, acho que, sem dúvida, são 2 temas extremamente relevantes. E tudo que tiver ligado, né? Principalmente a questão da vacinação, né? Então, acho que tem várias coisas que a gente pode discutir. Bom, como eu disse, as 2 palestras, os slides serão disponíveis amanhã e os contatos dos palestrantes também, tá, gente? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam, e principalmente, né, querem fazer alguma consultoria, a gente está aqui numa Câmara de Comércio, né, gente? Então,
fazer negócios também faz parte. Os palestrantes estarão disponíveis, né, dando a maior atenção para vocês. Tudo bem, gente? Então, eu vou dar como encerrado. Wagner, Ricardo, alguma coisa? Mihara-san, vou deixar de novo no chat, então, tá? O site. Onegaishimasu. Wagner, palavras depois do Ricardo. Pessoal, muito obrigado. Acho que foi bastante instrutivo. Tem muita coisa que a gente tem que pensar, mas assim, agora eu tenho uma certa diretriz a seguir, né? Bia, Sandria, Ana Paula e Vitor, muito obrigado. Acho que ficou um pouquinho mais claro as coisas. Eu acredito que a gente vai acabar tendo que contatá-los, né, para um pouquinho mais de orientações. Tá? E por hora, obrigado. E aproveitando também, né, a Comissão de Gestão Empresarial tem uma outra comissão que a gente chama de Comissão de Novos Associados. Tá, nós perdemos bastante clientes assim em termos de Câmara do Comércio. No começo da pandemia, nós estávamos com umas 350, 360 firmas associadas. Isso equivaleria mais ou menos a 600 pessoas que estavam convivendo com a Câmara, né? Quando acabou a pandemia, agora nós estamos com mais ou menos 300, ou seja, quase 50 firmas saíram por condições financeiras, né? Ou porque não está tendo o presencial e achou que não vale a pena. Agora, na sexta-feira, a gente vai votar outra vez. Quando é que poderíamos liberar o presencial, o almoço presencial para fazer troca de cartões, para fazer confraternização também? Provavelmente, né, nós vamos só conseguir liberar para novembro mesmo. Tá? Mas então, se tiverem alguns amigos, algumas firmas que estejam interessadas em se juntar a nós, por favor, façam esse convite em nome da Comissão de Gestão Empresarial, em nome da Comissão de Novos Associados. O que nós temos a oferecer é realmente assim essa palestra e a convivência com vamos dizer assim, com as firmas japonesas. A maior parte das firmas japonesas agora conta com pessoal que é brasileiro, né? Que seja Nisei, que seja Sansei, que seja brasileiro, né? O Anei, por exemplo, da Toyo Tatsusho, é bastante cliente da gente também, né? Então, vamos conversar com todos eles. Quer dizer, o hall de negociações que a gente pode expandir dentro das firmas japonesas está crescendo cada vez mais. Isso porque os não japoneses estão subindo de cargo. Tá? Eu acho que vale a pena a gente tentar trabalhar um pouquinho mais a nossa Câmara do Comércio Brasil-Japão e engrandecer um pouquinho mais ela. E aceito também sugestões para ver o que a gente pode fazer para poder melhorar, para poder fazer a Câmara mais atraente também. Tá? Bom, e aí é isso. E muito obrigado outra vez. Vou passar a voz para o Ricardo, então. Obrigado, pessoal. Obrigado, Wagner. Bom, eu gostaria de, primeiramente, parabenizar pelas excelentes palestras e agradecer o tempo de vocês para trazer aí informações de temas tão importantes e, com certeza, como o Wagner falou, nós vamos convidá-los, né, novamente para vocês estarem aqui conosco para a gente continuar essa discussão. E agradecer também a participação de todos os nossos colegas e amigos, né? E contar com a participação de vocês na próxima reunião mensal, ok? Muito obrigado, então, uma boa tarde a todos. Boa tarde, então, gente, eu vou dar como encerrado a comissão e agradecendo de novo as duas palestras excelentes dos palestrantes, tudo bem? Então, estamos dando como encerrado aqui a comissão, gente. Muito obrigado e um bom resto de tarde aqui, né? Tudo bem, gente? Tchau, obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde para todos. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigado. Tchau. Obrigado.